Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. E antes de começar o vídeo em questão, deixa eu te fazer uma pergunta. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Então, enquanto você confere, deixa logo o seu like também para você não se esquecer. E espera só um pouquinho rapidinho enquanto eu rodo a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Bom, esse vídeo é mais um vídeo da série que vai estar numa playlist aqui do canal sobre os meus trabalhos da faculdade. Vou selecionar trabalhos de acordo com a minha área de maior interesse, com os temas, assuntos, de acordo com o meu desempenho também, né, com a minha avaliação em cada trabalho. E assim eu tento trazer um pouco dos temas que são muitos deles atuais e temas sociais importantes, mas também aproveitando para falar sobre essa área de estudo, as ciências sociais, até para estimular, incentivar pessoas que se interessam por isso, por esses temas, a pesquisarem, a conhecer mais. Com isso eu vou falar da faculdade, da universidade em si, também vou falar de experiências minhas durante esse processo, né, em alguns outros vídeos, e também trazendo um pouco também, né, de como é a grade curricular da disciplina, do curso, né, como as disciplinas em questão. Então vamos lá, vou fazer a leitura conforme eu fiz o trabalho. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciatura em Ciências Sociais, primeiro semestre de 2013, terceiro período, Laboratório de Pesquisa de Campo e Etnografia, professor Fernando Rabossi. Vamos lá. Laboratório de Pesquisa é a disciplina e o professor Fernando Rabossi, se não me engano, espero não estar equivocado aqui, ele, se não me engano, ele é espanhol. Agora eu fiquei na dúvida. Agora que eu fiquei na dúvida se ele era espanhol. Perdão se eu tiver equivocado aqui. Qualquer coisa eu corrijo. Então vamos lá. Esse é o trabalho final. Leitura crítica e análise de A Fronteira do Direito, Política e Violência na Periferia de São Paulo. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Curiosamente, não por acaso, provavelmente, eu selecionei esse trabalho aqui. E estamos vivendo, né, sempre, é um cotidiano do nosso país e até do mundo, né, de muitos países. A violência urbana, conflitos sociais, é, confrontos entre polícia e criminosos, entre grupos criminosos rivais e assim sucessivamente. Então, curiosamente, que esse trabalho é a respeito desse tema e se referindo a algo um pouco mais pontual e específico que aconteceu e continua acontecendo também na periferia da cidade de São Paulo. Então vamos ao texto. O texto que eu vou comentar parece querer provocar uma reflexão, nos fazer pensar sobre a relação entre política e violência e sobre quem tem ou não seus direitos respeitados nas comunidades, nas favelas e em bairros afastados dos centros das grandes cidades. O autor escreve sobre casos reais de pessoas, de famílias da periferia da cidade de São Paulo. São situações de violência doméstica e policial, mas que também revelam um tipo diferente de violência sofrida pelas pessoas dessas comunidades. Uma violência sofrida por causa do desrespeito aos direitos básicos do cidadão, como o direito de moradia, de vida social e de dignidade, ou ao menos o direito de ir e vir, como naquele rap dos MCs cariocas Cidinho e Doca que diz: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci. Vou ver se eu até deixo o link dessa música do vídeo para você aqui na descrição. Esse desrespeito também vem por parte do Estado, ou seja, pelo governo, seja prefeitura, governo estadual ou federal, que em muitos casos não oferece a proteção e a segurança que deveriam dar à população, seja ela pobre ou rica, a cada um que faz parte da sociedade, de cada família, comunidade, bairro ou cidade.
de cada cidadão, seja ele branco ou negro, morador da favela ou do condomínio próximo à praia. São casos que revelam diversos tipos de problemas sofridos pela sociedade, problemas sociais, econômicos ou de qualquer outro tipo, mas principalmente pelos mais carentes, os que vivem em locais menos atendidos pelos serviços públicos, como coleta de lixo, água encanada, transporte público e segurança. Segurança essa que deveria vir da polícia, que é paga pelo governo com o dinheiro de cada contribuinte, de cada pessoa que compra uma bala, porque em cada quase tudo que compramos está embutido o imposto, seja municipal, estadual ou federal, que deveria ser utilizado para a própria população através de diversos serviços, como a segurança, que é cada vez mais negada a cada um de nós, principalmente aos mais pobres, que são tratados de forma desumana em muitas situações. Um exemplo disso é no caso de a polícia fazer uma ronda e encontrar um jovem ou um grupo de jovens negros e vestidos de maneira humilde, com bermuda, camiseta e boné. Provavelmente será abordada pelos policiais, que gritarão para eles pararem, colocarem as mãos na cabeça e se virarem de frente para o muro, para que sejam revistados. E em muitos desses casos, mesmo sem ter nenhuma culpa, mesmo se não possuírem drogas, armas ou outro objeto ilegal, mesmo assim serão agredidos ou até levados na viatura policial para serem abandonados em algum lugar, cheios de tiro, como se fossem bandidos perigosos que enfrentaram a polícia e que morreram na troca de tiros, simplesmente por serem pobres e por estarem na rua sem fazer nada. Isso sempre acontece, mas nem sempre é colocado nos jornais ou sai na televisão. Outro tipo de problema encontrado em comunidades, de acordo com os relatos do autor, é a desestruturação familiar. Muitas famílias vêm do Nordeste para o São Paulo na intenção de melhorar de vida e quando chegam encontram uma outra realidade. Nem sempre encontram emprego e acabam na informalidade, fazem bicos para sobreviver e em muitos casos, principalmente dos jovens, a opção é trabalhar para o tráfico, começando por baixo, ganhando pouco e aí experimentam a droga e por causa da situação familiar, muitas vezes com um pai viciado em bebida que bate na mãe, às vezes empregado, aí o jovem acaba ficando dependente da droga, fica devendo na boca de fumo e por não ter dinheiro para pagar a dívida, termina morto pelos traficantes. Algumas meninas são estupradas e forçadas a viver com os bandidos. Essa é a realidade de muitas favelas e comunidades, não só em São Paulo. Mas além dessa violência doméstica, dos problemas familiares, do desemprego, das crianças que abandonam a escola e para trabalhar no tráfico, para roubar, ou às vezes até para ajudar nas despesas de casa, trabalhando como ambulante, como vendedor de doces ou qualquer outro produto. Além disso, existe a violência que vem por parte daqueles que deveriam nos proteger, nos garantir os direitos de cidadão. Como se não bastasse tudo isso, como se fosse fácil ter que pagar aluguel, morar em barracos, morar de favor, ter que se contentar com pouco, ainda são violentados e mortos pelos criminosos ou pela polícia. São tratados como bandidos simplesmente por não terem quem os defenda. Tudo isso também acontece por razões políticas. Nem sempre os políticos têm o verdadeiro propósito de fazer alguma coisa em favor dos mais carentes. Às vezes, eles só aparecem em época de eleição, para pedir votos e oferecer uma manilha, um botijão de gás ou uma cesta básica em troca de voto. E poucas vezes eles cumprem o que prometem. Mas a pessoa da comunidade sempre acredita em dias melhores, não perde a esperança. Apesar de todos esses problemas, existem exemplos de superação que vêm das favelas ou de comunidades, como pessoas que, com toda dificuldade, se esforçam, superam traumas familiares e o descaso das autoridades, conseguem estudar, trabalhar e vencer na vida. Muitos participam de ONGs, organizações não governamentais, de projetos sociais, procuram ajudar as pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Quando a pessoa não se entrega apesar dos erros do passado, não importa se já cometeu algum crime, se já esteve presa, se já passou fome e frio, se já se prostituiu para ganhar o pão de cada dia, se já sofreu pela perda de familiares, às vezes vítimas da violência do crime ou da polícia, se foi agredida pelo descaso com a saúde pública e com a educação, ainda assim é possível escrever uma nova história, como as histórias contadas pelo autor, que conviveu, pesquisou e entrevistou pessoas que sofreram as mais diversas formas de violência que se pode imaginar, mas que apesar de tudo, não entregaram os pontos, insistiram, lutaram, venceram e agora podem nos incentivar a conquistar também
nossos ideais e sonhos. Existem muitos problemas a serem tratados e resolvidos, é verdade. Mas ainda assim, com tantos casos de corrupção na política, apesar do descaso com as pessoas mais humildes, que moram em locais de esquecimento por parte do governo, com tudo isso devemos brigar por nossos direitos, devemos participar da vida política e social, devemos insistir para sermos todos tratados de igual modo, não importa se isso vai levar muitos anos para se tornar realidade. Se hoje o rico ou a pessoa considerada importante ou influente na sociedade, se o famoso ou poderoso é tratado com privilégios, enquanto quem não tem o mesmo acesso às mordomias e prazeres que são oferecidos apenas aos poucos que podem pagar, enquanto os direitos não são respeitados igualmente, enquanto a desigualdade ainda é tão grande, podemos ver que alguma mudança tem acontecido por causa de pessoas que não se conformam e que se mobilizam e se unem em favor dos menos favorecidos, das classes ou grupos que ainda sofrem pelo preconceito e discriminação, seja racial ou de classe. O texto sobre o qual estou refletindo é bem claro, fala da realidade, mas nem tudo precisa ser detalhado. São tantos casos de injustiça, de dor, de sofrimento e de descaso, que é desnecessário comentar sobre cada ato de violência sofrido por quem só queria ser feliz, trabalhar e viver em paz. São detalhes que muitos de nós conhecemos bem, ainda que só de ouvir falar, pois nem todos convivem com essa realidade. Alguns só experimentam a sensação de ver uma injustiça ou violência desse tipo através do jornal, de um filme ou livro. Muitos ignoram essa realidade, às vezes por não saberem o que fazer, apesar de ficarem comovidos. Muitos não se importam porque é mais fácil fingir que não tem nada a ver com isso. Cada um de nós tem seu papel, seja ajudando, dando apoio ou denunciando qualquer caso de violência, seja sofrida pelo morador da comunidade ou pelo morador do bairro nobre. Cada um tem o mesmo direito à vida. O exemplo deve vir de cada um de nós. Quem sabe um dia esse tipo de história só se possa ler em livros ou em filmes de ficção, mas enquanto isso é uma realidade nossa, podemos fazer alguma coisa, como o autor desse texto que conta a dura realidade de famílias, de pessoas que viveram a dor, mas que em muitos casos superaram e agora podem dar o exemplo e o incentivo para outros que vivem a mesma realidade. Referência bibliográfica: Gabriel Feltran, de 2007. A Fronteira do Direito, Política e Violência na Periferia de São Paulo. Então, a bibliografia, a referência sobre este texto do trabalho que eu fiz, eu vou colocar na descrição do vídeo o máximo de informações que eu conseguir. Então, espero que você tenha gostado. Estou iniciando, né, essa série de vídeos sobre os trabalhos da faculdade. Então, eu vou me adaptando, fazendo a leitura do texto na tela do computador enquanto eu estou falando e gravando. Então, assim, talvez não seja a melhor maneira para poder transmitir para você essas informações, mas eu vou procurar me adaptar aqui. Aceito o seu comentário, crítica, sugestão. Eu vou melhorando na medida do possível. Espero que isso estimule pessoas que se interessam pelos temas sociais a buscarem mais informações sobre os cursos, faculdades, sobre a área de trabalho, o que elas podem vir a fazer, né, com esse conhecimento, com essa formação. Então, te agradeço por sua atenção. Se você não deixou ainda o seu like no vídeo, eu te peço para você deixar a sua curtida, para você compartilhar o vídeo e para você também, caso não esteja ainda inscrito ou inscrita, que faça a sua inscrição no canal. Ative o sininho das notificações para ser avisado dos novos vídeos e lives. E antes de encerrar, abaixo da descrição do vídeo eu vou sempre deixar um comentário fixado com meus dados bancários para depósito, transferência, meu Pix, o site do Apoia-se e do Padrim, para o caso de você poder e desejar contribuir para o canal, para que eu possa não só me manter aqui com esse trabalho, melhorando a qualidade técnica a cada dia e me dedicando cada vez mais na produção desse conteúdo. Até o próximo vídeo.